Mãe, a senhora está manchando a imagem do meu ministério. Arrume suas coisas e saia da minha casa até domingo. Essas foram as palavras que meu próprio filho, pastor de uma igreja com mais de 1000 membros, me disse enquanto apontava para a porta da casa que eu mesma tinha ajudado a pagar. Eu tinha 70 anos, acabava de perder meu marido, e o homem que saiu do meu ventre me jogou na rua como se eu fosse um cachorro sarnento. Mas o pior ainda estava por vir, porque o que ele fez depois disso foi tão cruel que até hoje, 12 anos depois, meu coração sangra quando lembro. Olá, meu nome é Margarete, mas podem me chamar de Vó Meg, como meus outros filhos me chamam. Tenho 82 anos, nasci em 1942, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Passos. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que durante anos me fez questionar tudo o que acreditei sobre família, fé e o que significa realmente amar um filho. Antes de começar, queria pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo se puderem, porque cada curtida me dá força para continuar contando essas histórias que guardei por tanto tempo. E me digam nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos lugares diferentes desse Brasil enorme. Vou começar minha história lá em 1962, quando eu tinha apenas 20 anos e conheci Aureliano, um homem de 25 anos que trabalhava como marceneiro na cidade. Eu era filha de lavradores. Meu pai, Casimiro, e minha mãe, Ondina, tinham uma pequena propriedade onde plantávamos milho, feijão e criávamos algumas galinhas. Éramos pobres, mas não passávamos necessidade. Minha mãe sempre dizia que pobreza não era vergonha. Vergonha era roubar e mentir. Aureliano apareceu na minha vida num domingo depois da missa, quando meu pai encomendou uma mesa nova para nossa casa. Ele chegou para tirar as medidas e eu fiquei encantada com aquele homem alto, de mãos grandes e calejadas, que falava baixinho e sorria com os olhos. Não era bonito no sentido clássico da palavra, mas tinha um jeito gentil que me conquistou na hora. Começamos a namorar em 1963, sempre com a bênção dos meus pais, porque naquela época não existia isso de ficar, de namorar escondido. Tudo era às claras, na sala de casa, com minha mãe por perto fazendo crochê e fingindo que não estava prestando atenção em cada palavra que trocávamos. Aureliano era um homem de poucas palavras, mas de muito trabalho. Acordava às 5 da manhã para ir para a marcenaria do senhor Irineu, onde trabalhava em troca de um salário pequeno e da oportunidade de aprender o ofício direito. Nos domingos, ele ia na minha casa, conversávamos na varanda, e eu ficava imaginando como seria nossa vida juntos. Ele me prometia uma casa, dizia que ia trabalhar muito para me dar uma vida boa, para que nossos filhos não passassem as dificuldades que ele passou crescendo sem pai. Casamos em março de 1964, numa cerimônia simples na Igreja Matriz de Passos. Eu usei um vestido branco que minha mãe costurou durante 3 meses, cada ponto dado com tanto amor que eu chorava só de pensar no trabalho que ela teve. Aureliano estava nervoso, suava frio na igreja mesmo sendo um dia ameno de outono. Depois da cerimônia, fizemos uma festa pequena na casa dos meus pais, com bolo de fubá, quentão e sanfona. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tinha 22 anos e acreditava que o amor venceria qualquer obstáculo. Que ingênua eu era, meus queridos! Se eu soubesse tudo o que estava por vir, teria abraçado aquele momento com mais força, teria guardado aquela felicidade num vidro para os dias difíceis que viriam. Fomos morar numa casinha alugada, 2 cômodos pequenos nos fundos da casa de Dona Celina, uma viúva que precisava do dinheiro do aluguel para sobreviver. O banheiro era lá fora, compartilhado, e a cozinha era minúscula, mas para mim aquilo era um palácio. Eu limpava tudo todos os dias até brilhar. Plantei umas florzinhas na frente, hortelã e arruda, e fazia comida com tanto carinho que Aureliano sempre repetia o prato. Ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado, com as mãos cheias de calos e farpas de madeira, mas nunca reclamava. Eu tirava as farpas com uma agulha esterilizada no fogo, passava iodo e ele ficava quieto aguentando a dor,
Era um homem de verdade, daqueles que não faziam alarde do próprio sofrimento. Em outubro de 1964, descobri que estava grávida. Lembro como se fosse hoje. Acordei com uma tontura terrível, vomitei o café da manhã, e Dona Celina, que estava regando as plantas, olhou para mim e disse sorrindo: "Tem bebê vindo aí, menina." Fui no médico da cidade, Dr. Plínio, que confirmou. Eu estava grávida de 2 meses. Aureliano ficou tão feliz que até chorou, coisa rara nele. Naquela noite ficamos conversando sobre nomes, sobre como seria nosso filho, se seria menino ou menina. Ele queria um menino para ensinar o ofício, para ter alguém que continuasse seu trabalho. Eu só queria que viesse com saúde, com todos os dedinhos nos lugares certos, com o coração batendo forte. A gravidez foi difícil. Eu passava mal o dia inteiro, não conseguia comer quase nada, emagrecia em vez de engordar. Minha mãe vinha me fazer visita toda semana. Trazia caldo de galinha, dizia que eu precisava me alimentar pelo bebê. Mas tudo que eu comia voltava. Meu corpo rejeitava tudo. Dr. Plínio disse que era normal, que algumas mulheres sofriam mais, mas para não me preocupar, porque o bebê estava bem. Aureliano ficava aflito, não sabia o que fazer para me ajudar. Acordava de madrugada quando me ouvia vomitando, segurava meu cabelo, molhava uma toalha com água fria para passar no meu rosto. Nesses momentos, eu via o quanto ele me amava, o quanto estava preocupado comigo e com nosso filho. Edivaldo nasceu em junho de 1965, depois de 18 horas de trabalho de parto. Foi o parto mais difícil da minha vida. Pensei que ia morrer ali naquela cama do hospital, com Dona Hermínia, a parteira, dizendo para eu fazer força, que estava quase. A dor era insuportável, parecia que estava sendo partida ao meio, mas quando ouvi o choro dele, tudo valeu a pena. Era um menino grande, 4 quilos e 200 gramas, todo vermelho e gritando com força. Aureliano estava na sala de espera, não podia entrar, mas quando Dona Hermínia levou o bebê para ele ver, contaram que ele chorou feito criança. Nunca tinha visto o marido chorar antes daquele dia. Edivaldo era um bebê difícil. Chorava muito, dormia pouco, e eu passava as noites acordada, ninando ele no colo, enquanto cantava baixinho as músicas que minha mãe cantava para mim. Aureliano tinha que trabalhar no dia seguinte, então eu não acordava ele, lidava sozinha com o bebê. Amamentava de 3 em 3 horas, trocava fraldas de pano que eu lavava na mão e pendurava no varal, cozinhava, limpava a casa. Era um cansaço que parecia não ter fim, uma exaustão que ia até os ossos. Mas quando olhava para aquele rostinho dormindo no meu colo, quando via aqueles dedinhos pequeninos agarrados no meu dedo, tudo fazia sentido. Eu tinha dado vida a um ser humano, tinha criado uma pessoa que ia viver nesse mundo, e isso era ao mesmo tempo apavorante e maravilhoso. Quando Edivaldo tinha 6 meses, em dezembro de 1965, Aureliano conseguiu uma promoção. O senhor Irineu estava ficando velho, precisava de alguém de confiança para tocar a marcenaria quando ele não pudesse mais trabalhar. E escolheu meu marido. O salário aumentou, não muito, mas o suficiente para conseguirmos alugar uma casa melhor. Saímos daquela casinha nos fundos de Dona Celina e fomos para uma casa de 3 cômodos, com banheiro dentro e uma cozinha de verdade. Para mim aquilo era uma mansão. Limpei tudo com água sanitária, lavei as paredes, encerava o chão de madeira até ficar espelhado. Plantei um pé de jasmim na frente e umas roseiras que ganhei da minha mãe. Aquela casa tinha um cheiro de novo começo, de possibilidades, de futuro. Edivaldo crescia rápido. Com 1 ano já andava, com 2 já falava palavras soltas, com 3 já fazia perguntas sobre tudo. Era uma criança curiosa, inteligente, mas também teimosa e birrenta. Quando queria alguma coisa e eu negava, ele se jogava no chão e berrava até conseguir ou até eu dar umas palmadas na bundinha dele. Aureliano achava que eu mimava demais o menino. Dizia que criança precisava de pulso firme, mas eu não conseguia ser dura com ele. Era meu primeiro filho, meu bebê, e eu fazia tudo o que estava ao meu alcance para que ele fosse feliz. Comprava as roupinhas mais bonitinhas que meu dinheiro permitia, fazia comidas que ele gostava, deixava ele brincar na rua com os outros meninos mesmo quando voltava todo sujo de lama. Em 1968, engravidei de novo.
Dessa vez a gravidez foi mais tranquila. Não tive tantos enjoos, conseguia comer direito. Josias nasceu em abril de 1969, um bebê bem mais calmo que o irmão. Dormia a noite toda, mamava bem, não dava trabalho. Edivaldo, que tinha 4 anos, ficou enciumado no começo. Fazia birra quando eu pegava o bebê no colo, dizia que eu não gostava mais dele. Eu explicava que meu amor era grande o suficiente para os dois, que ele sempre seria meu primogênito, meu primeiro amor. Mas criança não entende essas coisas direito. Com o tempo, ele foi aceitando o irmãozinho. Até começou a ajudar. Pegava a chupeta quando caía, fazia carinho na cabecinha do bebê. 2 anos depois, em 1971, veio Leonor, minha única menina. Eu estava com 29 anos, já tinha 2 meninos, e quando o Dr. Plínio disse que era menina, eu chorei de alegria. Uma filha, finalmente uma filha, para eu colocar vestidinho, pentear o cabelo, ensinar as coisas de mulher. Leonor era linda, nasceu com muito cabelo preto e uns olhos grandes que pareciam enxergar a alma da gente. Era delicada, chorava baixinho quando tinha fome, dormia aninhada no meu peito. Edivaldo e Josias ficaram encantados com a irmãzinha, queriam pegar ela no colo toda hora, e eu tinha que ficar de olho para eles não machucarem sem querer. A vida seguia assim, com altos e baixos como toda a vida tem. Aureliano trabalhava muito, chegava tarde em casa, mas nunca deixou faltar nada para as crianças. Comida sempre tinha na mesa, roupa limpa no armário, sapato nos pés. Não éramos ricos, longe disso, mas também não passávamos necessidade. Eu costurava as roupas das crianças, aproveitava retalhos para fazer colchas, fazia sabão caseiro para economizar. Cada centavo era contado, cada compra era pensada, mas conseguíamos viver dignamente. As crianças iam para a escola, Edivaldo era bom aluno, tirava notas altas, os professores elogiavam. Josias era mais ou menos, não gostava muito de estudar, preferia ficar brincando na rua. Leonor ainda era pequena, mas já mostrava ser esperta, aprendeu a falar cedo, era a mais espevitada dos 3. Em 1975, quando Edivaldo tinha 10 anos, aconteceu algo que mudou completamente o rumo da nossa família. Uma igreja evangélica abriu na nossa rua, a Igreja Pentecostal Fogo do Espírito, e uma missionária chamada Cleonice começou a fazer visitação nas casas do bairro. Ela bateu na nossa porta numa tarde de sábado, toda sorridente, com uma Bíblia debaixo do braço e um jeito doce de falar. Convidou a gente para o culto de domingo. Disse que Deus tinha um propósito para nossa família, que Jesus queria nos abençoar. Eu era católica, batizada, fazia primeira comunhão, mas há anos não ia na igreja. Aureliano não era muito religioso. Acreditava em Deus, mas não frequentava nenhuma igreja. Resolvi ir por curiosidade. Levei as 3 crianças e deixei Aureliano em casa descansando. O culto foi diferente de tudo que eu já tinha visto. As pessoas cantavam alto, batiam palmas, algumas até dançavam. O pastor, um homem chamado Urbano, pregava com tanta convicção que parecia que estava vendo Deus ali na frente dele. Falava sobre o amor de Jesus, sobre como ele morreu na cruz pelos nossos pecados, sobre como podíamos ter uma vida nova se aceitássemos ele como Salvador. Algo dentro de mim se mexeu. Comecei a chorar sem saber porquê, senti uma paz que nunca tinha sentido antes, como se um peso tivesse saído das minhas costas. No final do culto, quando o pastor fez o apelo para quem queria aceitar Jesus, levantei a mão tremendo. Fui lá na frente, repeti a oração de aceitação e senti que minha vida tinha mudado naquele instante. Voltei para casa transformada. Contei para Aureliano sobre o culto, sobre como tinha me sentido, tentei convencer ele a ir comigo no próximo domingo. Ele fez cara feia, disse que aquilo era coisa de fanático, que ele não ia deixar de beber sua cervejinha no fim de semana para ficar ouvindo gente gritando numa igreja. Fiquei triste, mas não insisti. Continuei frequentando os cultos, levava as crianças comigo e, aos poucos, fui me envolvendo cada vez mais com a igreja. Participava dos ensaios de louvor, dos grupos de oração, das visitações. Pela primeira vez na vida, eu sentia que pertencia a algum lugar, que tinha um propósito além de ser mãe e esposa.
Edivaldo se apegou à igreja de um jeito impressionante. Com 11 anos, ele já sabia a Bíblia melhor que muito adulto, decorava versículos, participava da escola dominical. Sempre era escolhido para fazer as apresentações. O pastor Urbano notou o talento do menino, começou a dar atenção especial para ele, deixava ele ajudar na organização dos cultos, ensinava coisas sobre liderança e ministério. Edivaldo ficava de olhos brilhando quando o pastor falava com ele, absorvia cada palavra como se fosse ouro. Começou a dizer que Deus tinha o chamado dele para ser pastor, que um dia ia ter uma igreja grande e ia pregar para multidões. Eu achava lindo, incentivava, orava para que o sonho dele se realizasse. Josias e Leonor também iam nos cultos, mas não tinham o mesmo fervor que o irmão. Josias achava tudo meio chato, ficava bocejando durante os sermões, só animava quando tinha algum lanche depois do culto. Leonor gostava de cantar, tinha uma voz bonita, mas não demonstrava o mesmo interesse de Edivaldo pelas coisas espirituais. Edivaldo começou a ficar crítico com os irmãos, dizia que eles não levavam Deus a sério, que precisavam se consagrar mais. Com 12 anos, ele já tinha um jeito de pregar para os outros, de apontar pecados, que às vezes me incomodava, mas eu deixava passar, porque pensava que era só fase, que com o tempo ele ia amadurecer. O problema com Aureliano foi piorando. Ele não gostava que a casa tivesse virado uma extensão da igreja. Reclamava que eu passava tempo demais lá, que as crianças estavam sendo fanáticas, que Edivaldo estava virando um chato que só sabia falar de Jesus. Começamos a ter brigas feias, discussões que duravam horas. Ele dizia que eu tinha mudado, que não era mais a mulher que ele casou, que eu estava colocando a igreja na frente da família. Eu rebatia dizendo que ele é que não queria se entregar a Deus, que estava vivendo em pecado com a bebida e as amizades mundanas. As crianças ouviam tudo, ficavam assustadas, e eu via o casamento se desintegrando aos poucos, mas não sabia o que fazer. Em 1982, quando Edivaldo tinha 17 anos, Aureliano morreu. Foi um infarto fulminante. Ele estava trabalhando na marcenaria quando sentiu uma dor forte no peito. Chamou por socorro, mas quando a ambulância chegou, ele já tinha falecido. Tinha apenas 45 anos. Eu estava em casa quando recebi a notícia. Um dos funcionários da marcenaria veio correndo me avisar. Meu mundo desabou. Por mais que tivéssemos nossas diferenças, por mais que brigássemos, eu amava aquele homem. Ele era o pai dos meus filhos, meu companheiro de quase 20 anos. A dor foi insuportável, um vazio no peito que parecia não ter fim. O enterro foi num dia chuvoso de maio. A igreja inteira foi. Pastor Urbano fez um sermão bonito sobre a misericórdia de Deus, mas eu mal conseguia ouvir. Ficava olhando para o caixão pensando em todas as coisas que não disse, em todas as brigas que podiam ter sido evitadas, em como desperdicei os últimos anos do nosso casamento brigando por causa de religião. Edivaldo estava sério, não chorou, ficou o tempo todo com uma expressão fechada que eu não conseguia decifrar. Josias chorava sem parar, era muito apegado ao pai. Leonor, que tinha 11 anos, estava em choque, não conseguia processar que o pai nunca mais ia voltar para casa. Depois da morte de Aureliano, a situação financeira ficou apertada. Ele não tinha seguro de vida, não deixou nada guardado. A marcenaria pagou uma indenização pequena, que mal deu para pagar o enterro e as dívidas que tínhamos. Precisei procurar trabalho, coisa que nunca tinha feito na vida. Consegui emprego como faxineira numa escola. Ganhava pouco, trabalhava muito, mas era o que tinha. Edivaldo estava no último ano do colégio. Josias estava na 8ª série, Leonor na 5ª. Precisava sustentar os 3, manter a casa, pagar as contas. Foi um período muito difícil. Acordava às 5 da manhã para trabalhar. Voltava tarde da noite exausta. Mal tinha tempo para cuidar direito da casa e das crianças. Edivaldo terminou o colégio em 1983. Em vez de procurar um emprego para me ajudar, ele disse que Deus tinha o chamado dele para ser pastor, que precisava estudar teologia. O pastor Urbano ofereceu uma bolsa parcial num seminário bíblico na capital, a 3 horas de distância. Eu não tinha dinheiro para pagar a outra metade da mensalidade, mas Edivaldo insistiu.
Disse que era um sacrifício que valia a pena, que um dia ele ia poder retribuir tudo. Acabei cedendo. Peguei um emprego extra limpando casas nos finais de semana, juntava cada centavo que sobrava e mandava para ele no seminário. Passava necessidade em casa para ele poder estudar, mas não reclamava porque acreditava que estava investindo no futuro dele, no ministério dele. Durante os 4 anos que Edivaldo passou no seminário, de 1983 a 1987, eu mal via meu filho. Ele vinha em casa 2 vezes por ano, no Natal e no aniversário dele em junho. Quando vinha, mal conversava comigo, vivia trancado no quarto estudando ou na igreja. Josias tinha terminado o colegial e arrumado um emprego numa oficina mecânica. Estava ajudando um pouco nas despesas de casa. Leonor estava no colegial, era uma menina estudiosa, queria fazer faculdade de pedagogia. Eu continuava trabalhando feito doida, 2 empregos, sem folga, mas pelo menos conseguíamos pagar as contas e comer direito. Edivaldo se formou em teologia em 1987, com 22 anos. Voltou para Passos cheio de planos, dizendo que ia revolucionar a igreja, que tinha aprendido técnicas novas de crescimento de igreja, que em poucos anos ia ter uma congregação enorme. Pastor Urbano estava velho, com problemas de saúde, e ofereceu para Edivaldo ser o pastor auxiliar. Meu filho aceitou e começou a fazer mudanças na igreja. Introduziu músicas novas, mudou a forma do culto, começou a pregar com um jeito mais moderno. Algumas pessoas amaram, outras odiaram. A igreja começou a dividir em 2 grupos: os que apoiavam as mudanças de Edivaldo e os que queriam manter tudo como era antes. Em 1989, Pastor Urbano faleceu. Tinha 73 anos, já estava cansado, doente. Edivaldo, que era o pastor auxiliar, assumiu a liderança da igreja. Ele tinha apenas 24 anos, mas falava com a autoridade de alguém muito mais velho. Começou a fazer mudanças ainda mais drásticas. Expulsou alguns membros antigos que discordavam dele, trouxe pessoas novas, mudou o nome da igreja para Igreja Pentecostal Renovo do Espírito. Em 2 anos, a congregação tinha crescido de 100 para 200 pessoas. Edivaldo era carismático, pregava bem, sabia envolver as pessoas. Começou a ficar conhecido na região, outras igrejas o convidavam para pregar, ele aparecia em programas de rádio religiosos. Em 1991, Edivaldo casou com Dalva, filha de um empresário da cidade. Eu nunca tinha gostado daquela moça. Ela tinha um jeito frio, arrogante, mas meu filho estava encantado. A família dela tinha dinheiro, o pai era dono de uma loja grande de material de construção. O casamento foi pomposo, na igreja lotada, com festa num salão chique. Eu me senti deslocada ali, com meu vestido simples no meio de tanta gente bem vestida. Edivaldo mal olhou para mim durante a festa. Estava ocupado cumprimentando pessoas importantes, autoridades da cidade. Josias e Leonor também perceberam como o irmão estava diferente, mais distante, mais interessado em impressionar os outros do que em estar com a família. Depois que casou, Edivaldo foi morar numa casa que o sogro comprou para ele, uma casa grande em bairro nobre. A igreja continuava crescendo. Ele passou a fazer cultos 3 vezes por semana, depois todos os dias. O dízimo aumentava, as ofertas aumentavam, e eu via meu filho prosperando, enquanto eu continuava na minha casinha simples, trabalhando como faxineira. Ele nunca me ofereceu ajuda financeira, nunca perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Quando eu tocava no assunto, ele dizia que o dinheiro da igreja era de Deus, que não podia desviar recursos divinos para fins pessoais. Mas eu via a casa grande onde ele morava, o carro novo que dirigia, as roupas caras que vestia, e não entendia como isso não era desvio de recursos, mas me ajudar seria. Em 1993, nasceu o primeiro filho de Edivaldo, um menino que ele chamou de Samuel. Fiquei tão feliz de ser avó, queria ir visitar, conhecer meu neto. Mas Dalva deixou claro que eu não era bem-vinda. Disse que a casa deles era pequena, que não tinha espaço para visitas, que eles precisavam de privacidade nos primeiros meses do bebê. Eu ofereci para ir ajudar, fazer comida, lavar roupa,
cuidar do bebê para ela descansar, mas ela recusou. Disse que tinha contratado uma babá, que não precisava de ajuda de ninguém. Fiquei arrasada. Era meu primeiro neto e eu nem podia conhecer direito. Edivaldo não fez nada, não interferiu, deixou a mulher decidir. Josias tinha casado em 1990 com Iracema, uma moça simples que trabalhava numa padaria. Eles moravam num apartamento pequeno, estavam construindo a vida aos poucos. Leonor tinha conseguido fazer faculdade de pedagogia com uma bolsa, estava terminando o curso. Meus outros 2 filhos eram próximos de mim, me visitavam toda semana, perguntavam se eu estava precisando de alguma coisa, me incluíam na vida deles. Edivaldo era o único distante, o único que parecia ter vergonha da própria origem. A igreja continuava crescendo. Em 1995, já tinha 500 pessoas frequentando os cultos. Edivaldo construiu um templo novo, maior, mais moderno. O pai de Dalva financiou parte da obra. O resto veio de campanhas de doação que Edivaldo fazia toda semana. Eu ia nos cultos às vezes, ficava sentada lá atrás observando meu filho no púlpito. Ele pregava com paixão, movimentava as multidões, fazia as pessoas chorarem e gritarem aleluia. Mas eu não reconhecia nele o menino que criei, o filho que um dia foi doce e amoroso. Em 1998, eu tive que parar de trabalhar. Tinha 76 anos, meu corpo não aguentava mais. Minhas costas doíam constantemente por causa de anos carregando peso, limpando o chão de joelhos. Minhas mãos estavam deformadas de tanto esfregar roupa na pedra de lavar. Pedi aposentadoria por idade. Consegui, mas o valor era miserável. Não dava para pagar aluguel e comprar comida direito. Josias e Leonor se cotizaram para me ajudar todo mês. Mas eles também tinham suas famílias, suas próprias dificuldades. Pedi ajuda para Edivaldo. Liguei na casa dele, falei com ele diretamente, expliquei a situação. Ele disse que ia pensar, que ia orar sobre o assunto, que entraria em contato. Passou 1 mês, 2 meses e nada. Quando liguei de novo, ele mandou recado pela secretária da igreja que estava muito ocupado para atender. Em 2000, o senhorio da casa onde eu morava avisou que ia vender o imóvel, que eu precisava sair. Entrei em desespero. Para onde eu ia com 78 anos e uma aposentadoria miserável? Josias queria me levar para morar com ele, mas o apartamento era minúsculo, 2 quartos pequenos, onde já moravam ele, Iracema e as 2 filhas. Leonor estava construindo uma casa, mas ainda não tinha terminado. Liguei para Edivaldo, contei a situação, implorei para ele me deixar ficar na casa dele por uns meses até resolver minha vida. Ele hesitou, disse que precisava conversar com Dalva. Depois de 3 dias ligou, dizendo que tudo bem, que eu podia ficar por algum tempo, mas que eram regras. Nada de bagunça, nada de receber visitas, nada de fazer barulho porque ele precisava estudar para os sermões. Mudei para a casa de Edivaldo em março de 2000. Era uma mansão comparada com os lugares onde eu sempre morei. 3 andares, piscina, churrasqueira, jardim enorme. Dalva me mostrou meu quarto, um quartinho pequeno nos fundos da casa, perto da área de serviço. O quarto das empregadas, percebi depois. Não reclamei, estava grata por ter um teto sobre minha cabeça. Nos primeiros dias, tentei ser útil, ajudar na casa. Acordava cedo para fazer café, limpava a cozinha, passava roupa. Dalva me repreendeu. Disse que eles tinham uma empregada que fazia essas coisas, que eu estava atrapalhando a rotina da casa, que era para eu ficar no meu quarto e só sair nas horas das refeições. Comecei a perceber que era tratada pior do que a empregada. Geralda, a funcionária deles, almoçava na mesa da cozinha, conversava com Dalva, ria das piadas que Edivaldo contava. Eu comia sozinha no meu quarto, porque Dalva disse que tinha vergonha quando recebiam visitas, que eu não sabia me comportar em sociedade, que falava errado, que era constrangedora. Edivaldo não falava nada, deixava a mulher dele me humilhar sem dizer uma palavra sequer. Meu próprio filho, que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu criei com tanto sacrifício, que eu sustentei no seminário passando fome em casa, me tratava como se eu fosse um móvel velho que ele tinha que guardar, mas não queria que ninguém visse. Eu chorava toda noite no meu quartinho pequeno.
Apertava o travesseiro contra o rosto para ninguém ouvir meus soluços. Pedia a Deus que me explicasse onde tinha errado, o que tinha feito para merecer aquilo. Josias e Leonor iam me visitar, mas Dalva não gostava. Dizia que eram pessoas simples demais, que traziam uma energia pesada para a casa, que os filhos dela não deviam conviver com aquele tipo de gente. Eu ouvia tudo calada, engolindo a raiva, porque não tinha para onde ir. Edivaldo tinha 3 filhos agora, Samuel com 7 anos, Rebeca com 5 e Josué com 3. Crianças lindas que mal me conheciam. Quando eu tentava conversar com eles, brincar, eles me olhavam com estranheza, como se eu fosse uma estranha. Dalva tinha ensinado eles a me chamarem de Senhora Margarete, não de vovó. Dizia que vovó era um termo vulgar, que na família dela as pessoas eram mais educadas. A igreja continuava crescendo. Em 2002 já eram 1.200 membros. Edivaldo tinha comprado um terreno enorme e estava construindo um templo que ia ter capacidade para 3.000 pessoas. As ofertas e dízimos eram astronômicos. Ele andava de carro importado agora, vestia ternos caros, usava relógio de marca. Viajava para congressos em outros estados, aparecia em programas de televisão cristãos. Era celebridade no meio evangélico. E eu continuava no meu quartinho nos fundos, invisível, indesejada, uma vergonha que ele escondia de todos. Um dia, em 2003, estava sentada no quintal quando ouvi Edivaldo conversando com Dalva na varanda. Eles não sabiam que eu estava ali. Dalva dizia que não aguentava mais ter aquela velha na casa dela, que eu era um peso morto, que fazia ela se sentir mal toda vez que recebia as amigas e tinha que explicar quem era aquela senhora mal vestida circulando pela casa. Edivaldo suspirou e disse que também estava cansado, mas que não sabia o que fazer comigo. Dalva sugeriu colocar num asilo. Edivaldo disse que seria ruim para a imagem dele, que as pessoas da igreja iam comentar, que pastor não podia abandonar a própria mãe, mas que ia pensar em alguma solução. Fiquei gelada ali no quintal. Meu filho estava planejando se livrar de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. Subi para o meu quarto tremendo, sentei na cama e fiquei olhando para a parede por horas. Pensei em tudo que tinha feito por ele. Nas noites sem dormir, quando ele era bebê e chorava. Nos dias que passei fome para ele poder comer. No dinheiro que mandei todo mês durante 4 anos para ele estudar. No orgulho que senti quando ele se formou. Em como defendi ele das críticas quando começou a fazer mudanças na igreja. Em como sempre acreditei nele, sempre o apoiei, sempre o amei incondicionalmente. E agora ele estava me pagando com rejeição, com vergonha, com desprezo. Em 2004, Josias conseguiu um emprego melhor. Tinha se formado como técnico em mecânica e arrumado um emprego numa concessionária de carros, ganhando bem mais do que antes. Ele e Iracema tinham conseguido comprar uma casa, pequena, mas deles. Ofereceram para eu ir morar com eles. Eu quis aceitar na hora, mas Edivaldo disse que não. Disse que as pessoas iam comentar, que iam achar estranho a mãe do pastor sair da casa dele para morar com o irmão operário. Que ia parecer que ele não cuidava da própria mãe, que ia manchar a reputação dele. Tudo sempre girava em torno da reputação dele, da imagem dele, de como ele era visto pelas outras pessoas. Eu não importava. Meus sentimentos não importavam. Meu sofrimento não importava. Leonor terminou de construir a casa dela em 2005. Era uma casa simples, mas muito bonita. Ela tinha colocado amor em cada detalhe. Também me convidou para morar com ela e o marido Casimiro. Mas, de novo, Edivaldo não deixou. Inventou a mesma desculpa que ia prejudicar a imagem dele, que as pessoas iam falar. Percebi que ele não me queria na casa dele, mas também não queria me deixar ir. Era como se ele precisasse me manter por perto para poder continuar sofrendo a minha presença, para continuar me humilhando, para continuar mostrando que tinha poder sobre mim. Em 2006, descobri que Edivaldo estava desviando dinheiro da igreja. Ouvi, sem querer, uma conversa dele com o contador. Ele tinha aberto várias empresas em nome de laranjas, estava desviando parte dos dízimos para essas empresas, lavando dinheiro, sonegando impostos. Fiquei chocada. Meu filho, o pastor,
O homem que pregava sobre honestidade e integridade era um ladrão. Confrontei ele. Ele ficou branco quando percebeu que eu tinha ouvido. Depois ficou vermelho de raiva. Disse que eu não entendia nada de finanças, que aquilo era estratégia tributária que todos os pastores faziam, que era legal. Eu disse que sabia que não era, que ele estava roubando de Deus. Ele me agarrou pelo braço, apertou forte e disse bem baixinho no meu ouvido que era melhor eu ficar calada se quisesse continuar tendo um teto sobre a minha cabeça. Fiquei com medo dele pela primeira vez. Meu filho tinha se tornado um homem que eu não conhecia, capaz de ameaçar a própria mãe, capaz de roubar dos fiéis que confiavam nele. Me tranquei no meu quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Pensei em denunciar ele, em contar para alguém da igreja o que estava acontecendo. Mas quem ia acreditar em mim? Eu era só uma velha pobre, sem educação, sem importância. Ele era o pastor querido, o líder carismático, o homem de Deus. Se eu falasse alguma coisa, ele ia me destruir. Ia dizer que eu estava senil, que estava inventando coisas, que tinha problemas mentais. E eu ia acabar de fato num asilo, trancada longe de tudo e de todos. Os anos foram passando e o tratamento foi piorando. Em 2008, Dalva começou a me dar apenas sobras de comida. Dizia que eu comia demais, que estava gastando muita comida, que eles não tinham condições de me sustentar naquele nível. Eu comia o que ela me dava e ficava com fome. Emagreci, minhas roupas começaram a ficar largas. Josias e Leonor notaram, ficaram preocupados, mas eu mentia dizendo que estava tudo bem. Tinha vergonha de contar como estava sendo tratada, tinha vergonha de admitir que tinha criado um monstro. Em 2009, Edivaldo proibiu Josias e Leonor de me visitarem. Disse que estava muito ocupado, que as visitas atrapalhavam a rotina da casa, que eles podiam me ver uma vez por mês num domingo depois do culto. Uma vez por mês. Meus filhos, que me amavam, que queriam passar tempo comigo, eram impedidos de me ver por causa do orgulho doentio do irmão. Eles tentaram argumentar, brigar, mas Edivaldo foi inflexível. Disse que enquanto eu estivesse morando na casa dele, as regras eram dele. Josias ficou tão bravo que quase bateu no irmão. Leonor chorou, implorou, mas não adiantou nada. Fiquei praticamente prisioneira naquela casa. Passava os dias trancada no meu quarto, olhando para as paredes, lembrando de tempos melhores. Pensava em Aureliano, em como as coisas teriam sido diferentes se ele estivesse vivo. Pensava nos meus pais, já falecidos, e agradecia por eles não estarem vivos para ver o que tinha acontecido comigo. Pensava em como tinha desperdiçado minha vida inteira, me sacrificando por um filho que não tinha um pingo de gratidão, um pingo de amor, um pingo de humanidade. Em 2010, aconteceu o que acabou comigo de vez. Era um domingo, dia de culto. A igreja estava lotada, mais de 2.000 pessoas no Templo Novo. Edivaldo estava pregando sobre honra aos pais, sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Falava com tanta paixão, com tanta convicção, que as pessoas choravam. Dizia que os pais eram presentes de Deus, que precisávamos cuidar deles, amá-los, respeitá-los. Eu estava lá no fundo da igreja ouvindo aquilo e sentindo minha alma se partir. Como ele tinha coragem de pregar aquilo enquanto me tratava daquele jeito? Como ele conseguia mentir tão descaradamente na frente de Deus e de todo mundo? No final do culto, uma senhora idosa foi até ele chorando. Disse que tinha sido tocada pela mensagem, que tinha brigado com o filho e ia fazer as pazes. Edivaldo abraçou ela, orou por ela, disse palavras bonitas sobre perdão e reconciliação. A igreja toda aplaudiu. Depois do culto, no carro voltando para casa, comentei com ele sobre a pregação. Disse que tinha sido muito bonita, muito tocante. Ele me olhou pelo retrovisor com uma expressão fria e disse que uma coisa era pregar, outra coisa era a vida real. Que no púlpito ele dizia o que as pessoas queriam ouvir, mas que isso não significava que ele tinha que aplicar na própria vida. Fiquei em choque. Meu filho era um farsante completo. Não tinha uma gota de fé verdadeira, de amor genuíno, de integridade. Tudo era teatro, performance, manipulação. Ele tinha usado a fé como ferramenta de poder, como forma de ganhar dinheiro e status.
E eu tinha sido idiota suficiente para acreditar nele, para apoiá-lo, para sacrificar minha vida por causa do ministério dele. Em 2011, eu tinha 69 anos e minha saúde estava deteriorando. Desenvolvi diabetes, pressão alta, problemas no coração. Precisava de remédios caros, de acompanhamento médico. Dalva reclamava do custo, dizia que eu era um peso financeiro insuportável. Edivaldo disse que eu precisava pedir para Josias e Leonor pagarem meus remédios, que ele já fazia muito me dando casa e comida. Josias e Leonor se esforçavam para pagar o que podiam, mas também tinham suas próprias despesas, seus próprios problemas de saúde surgindo com a idade. Um dia passei mal, tive uma crise de pressão alta. Estava sozinha em casa, a empregada tinha saído, Dalva tinha ido no salão de beleza, Edivaldo estava na igreja. Consegui arrastar até o telefone e ligar para Josias. Ele chegou em 15 minutos, me levou correndo para o hospital. Passei 2 dias internada. Edivaldo não apareceu uma vez sequer. Quando recebi alta e Josias me levou de volta para casa, Edivaldo estava na sala conversando com uns membros da igreja. Mal olhou para mim. Naquela noite, Dalva foi no meu quarto e disse que se eu fosse causar problemas de saúde, era melhor eu ir morar em outro lugar. Que ela não era enfermeira, que não ia cuidar de doente. No começo de 2012, Aureliano, meu marido, morreu há exatos 30 anos. Eu tinha 70 anos agora. Estava fraca, doente, cansada de viver. Mas o pior ainda estava por vir. Numa quinta-feira de março, Edivaldo me chamou no escritório dele. Sentou atrás da mesa enorme, com aquela cadeira de couro, e me disse que precisávamos conversar. Disse que Dalva estava tendo problemas de saúde por causa do estresse de me ter na casa. Que os filhos dele estavam sendo influenciados negativamente pela minha presença. Que alguns membros importantes da igreja tinham comentado sobre uma velha estranha que vivia nos fundos da casa dele e que isso estava prejudicando a imagem dele. Disse que tinha pensado muito, orado muito, e que Deus tinha mostrado a ele que era hora de eu seguir meu próprio caminho. Que eu precisava aprender a ser independente, a confiar em Deus e não nas pessoas. Que estava na hora de eu sair da casa dele. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Perguntei para onde ele achava que eu ia com 70 anos, doente, com uma aposentadoria que não pagava nem aluguel de um quartinho. Ele disse que eu podia ir morar com Josias ou Leonor, que eles tinham me oferecido antes. Eu disse que não ia ser um peso para meus outros filhos, que eles tinham suas próprias vidas. Edivaldo bateu com a mão na mesa. Disse que estava cansado de me sustentar, que eu tinha sido um fardo a vida inteira, que ele tinha sacrificado demais por mim. Eu não consegui segurar o riso amargo. Perguntei que sacrifício ele tinha feito por mim. Ele ficou vermelho e gritou que tinha me dado casa durante 2 anos, que tinha me alimentado, que tinha me aturado mesmo eu sendo uma vergonha para ele. Que ele era pastor de uma igreja de 3.000 membros, que era respeitado, admirado, mas que tinha que esconder a própria mãe porque eu era uma camponesa ignorante que não sabia se comportar. Comecei a chorar. Disse que tinha feito tudo por ele, que tinha passado fome para ele comer, que tinha trabalhado até os ossos para pagar o seminário dele, que tinha defendido ele quando todo mundo criticava. Ele riu, um riso cruel que nunca vou esquecer. Disse que eu não tinha feito nada além da minha obrigação de mãe, que se eu fiz sacrifícios foi porque quis, ele não pediu. Que eu tinha que parar de usar isso como moeda de troca, de achar que ele me devia alguma coisa, que cada um era responsável pela própria vida e que a minha já tinha dado o que tinha que dar. Fiquei olhando para aquele homem e não reconheci meu filho. Era um estranho frio, calculista, cruel. Perguntei quando ele tinha se tornado aquilo. Ele disse que sempre foi assim, que eu é que era idiota demais para perceber, que desde pequeno ele sabia usar as pessoas, manipular, conseguir o que queria, que a religião tinha sido só uma ferramenta, um meio de ganhar dinheiro e poder, que ele não acreditava em nada daquilo que pregava, que era tudo mentira, teatro para enganar trouxas. Senti o mundo desabar. Tudo tinha sido mentira. O filho piedoso, o homem de Deus, o pastor ungido, tudo era farsa.
Ele era um psicopata que tinha usado a fé para construir um império em cima da ingenuidade das pessoas. E eu tinha sido a maior ingênua de todas, acreditando nele cegamente, apoiando cada decisão dele. Edivaldo continuou. Disse que eu tinha até domingo para sair da casa dele. 3 dias. Que eu podia levar minhas roupas e objetos pessoais, mas nada de móveis ou eletrodomésticos. Que se eu não saísse voluntariamente, ele ia chamar a polícia e me tirar à força. Perguntei se ele tinha noção do que estava fazendo, se não tinha medo de Deus. Ele riu de novo e disse que não tinha medo de algo que não existia. Que Deus era uma invenção para controlar pessoas fracas. Que ele tinha construído tudo sozinho, com inteligência e trabalho duro, e que não devia satisfação para ninguém. Saí daquele escritório cambaleando. Fui para o meu quarto, tranquei a porta e desabei. Chorei tanto que achei que ia desidratar. Liguei para Josias, contei tudo entre soluços. Ele ficou furioso. Disse que ia lá espancar o irmão, que não ia permitir aquilo. Pedi para ele não fazer nada, que violência não ia resolver. Ele veio me buscar naquela mesma noite, mesmo eu implorando para esperar até domingo. Disse que não ia me deixar passar mais 1 minuto naquela casa. Josias subiu as escadas e bateu na porta do escritório de Edivaldo. Chamou o irmão de covarde, de verme, de canalha. Disse que ele não era homem, não era pastor, não era nada. Que era uma vergonha para a família, uma vergonha para a humanidade. Edivaldo ficou calmo. Disse que Josias estava tendo um ataque emocional, que era melhor se acalmar. Josias cuspiu no chão na frente dele. Disse que nunca mais queria ver a cara do irmão, que para ele, Edivaldo tinha morrido naquele dia. Fizemos minhas malas rapidamente. Peguei as poucas roupas que tinha, algumas fotos velhas, uma Bíblia que minha mãe tinha me dado. Josias carregou tudo para o carro. Quando estávamos saindo, os filhos de Edivaldo apareceram. Samuel, Rebeca e Josué ficaram olhando sem entender. A pequena Rebeca perguntou para onde a senhora Margarete estava indo. Edivaldo apareceu, pôs a mão no ombro da filha e disse que eu estava indo morar em outro lugar, que era melhor assim. As crianças acenaram, desinteressadas, e voltaram para o quarto delas. No carro, Josias dirigia em silêncio, as mãos apertadas no volante. Eu olhava pela janela, vendo a mansão do meu filho ficar para trás. Tinha morado ali por 2 anos, mas nunca tinha sido minha casa. Tinha sido minha prisão, meu inferno particular. Pensei em como tinha sido ingênua de aceitar morar ali, de achar que Edivaldo tinha feito aquilo por amor. Ele só queria manter as aparências, ter a mãe por perto para mostrar que era um bom filho quando necessário, mas escondida quando ela se tornava inconveniente. Fui morar com Josias e Iracema. Eles tinham uma casa pequena, mas me receberam com tanto amor que eu chorei de gratidão. Arrumaram um quartinho para mim, simples, mas aconchegante. Iracema cozinhava minhas comidas favoritas. Josias conversava comigo toda noite antes de dormir. As filhas deles, Cleonice e Ivonete, adolescentes já, me tratavam com carinho, me chamavam de vovó, pediam para eu contar histórias da minha vida. Leonor também ia me visitar toda semana, levava quitutes que fazia, ficava horas conversando comigo. Era reconfortante ter 2 filhos que me amavam de verdade, que me queriam por perto, não por obrigação, mas por amor genuíno. Mas a dor do que Edivaldo tinha feito não passava. Era uma ferida aberta que sangrava todo dia. As notícias sobre Edivaldo continuavam chegando. A igreja crescia mais e mais. Em 2013, ele inaugurou um templo que comportava 5.000 pessoas. Tinha programas em 3 canais de televisão diferentes. Lançou vários CDs de música gospel que venderam muito. Tinha se tornado milionário, celebridade evangélica. E quanto mais ele crescia, mais eu sofria vendo o monstro que tinha criado. Em 2014, Josias descobriu que estava com câncer. Câncer de pulmão, estágio avançado. Ele nunca tinha fumado na vida, mas tinha trabalhado por anos com produtos químicos na oficina mecânica sem proteção adequada. Os médicos disseram que era grave, que o tratamento ia ser longo e difícil. Eu me desesperei.
Não podia perder meu filho, não podia. Ele era meu porto seguro, meu companheiro, um dos únicos que me amava de verdade. O tratamento era caro, os remédios eram caros. Josias vendia tudo que tinha para pagar: a casa, o carro, os móveis. Iracema pegou mais um emprego para ajudar. Eu queria ajudar, mas minha aposentadoria era miséria. Leonor também ajudava no que podia, mas ela também tinha suas contas, seus problemas. Pensamos em pedir ajuda para Edivaldo. Afinal, ele era irmão, era pastor, tinha dinheiro sobrando. Leonor foi até a igreja procurar ele. A secretária disse que pastor Edivaldo não atendia sem agendamento. Leonor insistiu, disse que era urgente, familiar. A secretária foi falar com ele e voltou dizendo que ele estava muito ocupado, mas que deixava o contato de uma assistente social da igreja que poderia ajudar com cesta básica. Cesta básica. Para um homem que tinha milhões. Para o irmão que estava morrendo. Leonor voltou para casa chorando de raiva. Disse que tinha vontade de entrar no culto e gritar para todo mundo o tipo de pessoa que o pastor Edivaldo realmente era. Pedi para ela não fazer isso. Não adiantava. Pessoas como Edivaldo sempre encontravam formas de se safar, de virar a situação a seu favor. Josias piorou rapidamente. O câncer se espalhou para outros órgãos. Em 6 meses, ele estava acamado, pele e osso, sem forças para nada. Eu ficava do lado dele o dia inteiro, segurando a mão dele, rezando por um milagre que eu sabia que não viria. Ele morreu numa manhã de outubro de 2014, com 49 anos. Eu tinha 72 e estava enterrando meu segundo filho homem. Não, meu primeiro filho homem, porque Edivaldo tinha morrido para mim muito antes disso. O enterro foi simples, não tínhamos dinheiro para nada elaborado. Fomos eu, Iracema, as filhas, Leonor, o marido dela e alguns amigos próximos. Mandamos avisar Edivaldo. Ele não apareceu. Não mandou flores, não mandou cartão, nada. Era como se o irmão nunca tivesse existido. Algumas pessoas da igreja antiga, as que conheciam nossa família desde o tempo de pastor Urbano, apareceram. Ficaram chocadas quando souberam que pastor Edivaldo não tinha ido no enterro do próprio irmão. Começaram a questionar, a murmurar. Na semana seguinte, Edivaldo pregou um sermão sobre prioridades, sobre como às vezes Deus pede para deixarmos até família de lado em prol do reino. Disse que tinha perdido o irmão recentemente, mas que não tinha ido no enterro porque tinha compromissos ministeriais que não podiam ser cancelados. Que tinha orado muito e Deus tinha mostrado que seu lugar era no púlpito, não no cemitério. As pessoas aplaudiram. Acharam lindo, admirável, sacrificial. Ninguém questionou. Ninguém achou estranho. Ele tinha transformado o abandono do irmão moribundo em ato heróico de fé. Depois da morte de Josias, fui morar com Leonor. Iracema precisava vender a casa para pagar as dívidas que ficaram do tratamento. Foi morar com a irmã dela num estado vizinho. As meninas foram junto. Perdi contato com elas ao longo dos anos. Leonor me recebeu de braços abertos, mas eu via que estava sendo um peso. Ela e o marido Casimiro tinham 3 filhos pequenos. A casa era apertada, mal tinha espaço para todo mundo. Tentei não dar trabalho, ficava no meu quarto, tentava ajudar no que podia. Os anos foram passando. Minha saúde foi piorando. Em 2016, tive um derrame leve. Fiquei com sequelas, dificuldade para falar, lado direito do corpo enfraquecido. Leonor cuidava de mim com tanto amor, mas eu via o cansaço nos olhos dela. Via que ela estava se matando entre trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido e cuidar de mim. Me sentia um fardo, exatamente como Edivaldo tinha dito que eu era. Em 2018, Leonor descobriu um caroço no seio. Foi fazer exames. Câncer. Meu mundo desabou de novo. Não de novo. Não, minha filha. Não a única que me restava. O tratamento começou imediatamente. Quimioterapia agressiva. Leonor ficava enjoada, fraca, sem cabelo, mas continuava cuidando de mim, da casa, dos filhos. Era uma mulher de fibra, forte como poucas.
Tentei mais uma vez pedir ajuda para Edivaldo. Mandei uma carta, já que ele não atendia telefone. Expliquei a situação da irmã, implorei para ele ajudar com os custos do tratamento. A carta voltou, não aberta, com um recado da secretária dizendo que pastor Edivaldo tinha orientado que não mantinha mais contato com essa parte da família, que era para não tentarmos mais nos comunicar com ele. Essa parte da família. Como se fôssemos lixo, resto, algo descartável. Leonor ficou arrasada, chorou tanto que eu fiquei preocupada que o estresse fosse piorar o câncer. Mas ela era forte. Decidiu que não precisava de Edivaldo, não precisava de ninguém além de Deus e da família que realmente se importava com ela. Fez o tratamento completo, 1 ano de quimioterapia e radioterapia. Em 2019, recebeu a notícia de que estava curada. Choramos juntas de alegria. Mas as despesas do tratamento tinham deixado dívidas enormes. Leonor teve que vender a casa que tinha construído com tanto sacrifício. Fomos morar de aluguel num apartamento pequeno, 2 quartos minúsculos. Eu ficava num quarto com a caçula dela, Noêmia, que tinha 10 anos. Os outros 2 filhos dividiam o outro quarto. Leonor e Casimiro dormiam na sala, num sofá-cama. Era apertado, era difícil, mas éramos felizes. Tínhamos amor, tínhamos união, tínhamos fé verdadeira, não aquela fé de fachada que Edivaldo pregava. Eu tenho 82 anos agora. Estou aqui na casa de Leonor, escrevendo essa história, contando para vocês sobre o filho que me rejeitou, que me humilhou, que me jogou fora como se eu fosse lixo. Edivaldo continua aí, maior do que nunca. Igreja com 10.000 membros agora, 2 templos, programa de televisão em horário nobre, fortuna de milhões. É respeitado, admirado, considerado um dos maiores líderes evangélicos do Brasil. E ninguém sabe quem ele realmente é. Ninguém sabe que ele é um farsante, um mentiroso, um homem sem coração que abandonou a própria mãe aos 70 anos depois de anos de humilhação. Às vezes me perguntam se eu o perdoei. Eu tento. Deus sabe que eu tento todo dia. Oro por ele, peço para Deus tocar o coração dele, mudar ele. Mas perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa que a dor vai embora. Eu vou carregar essa dor até o dia que eu morrer. A dor de ter criado um filho que não tem amor, que não tem compaixão, que não tem humanidade. A dor de ter sacrificado tudo por alguém que não valorizou nada. A dor de saber que falhei como mãe em algum lugar, em algum momento, e o resultado foi aquele monstro. Mas também aprendi coisas nesses 82 anos de vida. Aprendi que família verdadeira não é sangue, é quem fica do seu lado quando tudo desmorona. Leonor é minha verdadeira filha. Josias foi meu verdadeiro filho. Edivaldo é apenas um estranho que compartilha meu DNA. Aprendi que sucesso não é ter dinheiro, não é ter poder, não é ter fama. Sucesso é ter amor, é ter paz, é ter a consciência tranquila quando coloca a cabeça no travesseiro. Edivaldo tem tudo e não tem nada. Eu não tenho nada e tenho tudo. Se você está me ouvindo agora, se está passando por algo parecido, se tem um filho, uma filha, alguém que você amou e que te rejeitou, quero que saiba que você não está sozinha. A dor é real, é profunda, é devastadora, mas você vai sobreviver. Você é mais forte do que imagina, e no final, o amor verdadeiro sempre prevalece, mesmo que não venha de quem você esperava. Antes de terminar, queria agradecer todos vocês que me ouviram até aqui. Sei que foi uma história pesada, difícil de ouvir, mas precisava contar, precisava tirar isso do peito. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Cada mensagem de vocês aquece meu coração, me faz sentir menos sozinha nesse mundo tão duro. E se você conhece alguém que está passando por rejeição familiar, compartilhe esse vídeo. Às vezes, só de saber que não estamos sozinhos já faz toda a diferença. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Um beijo no coração de cada um.